Na escuta aí. Grande Gilberto, boa noite. Sim, ouvindo? Te escuto bem, como você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, mais um minutinho para a gente iniciar a sessão. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando vocês estiverem vendo minha tela, por gentileza, me deem um ok. Ok. Positivo. Ok. Então tá bom. Então, deixa só dar 8h05 para a gente ter a pontualidade britânica e vamos começar. Vamos lá, pessoal, muitíssimo boa noite. Estamos começando aí numa quarta-feira, num feriado, mais uma série dentro da EMA 5 que a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês, de poder ter esse momento junto com vocês, que é o que a gente intitulou como Que FII é esse, né? Então, semanalmente a gente vai estar trazendo um FII diferente aqui, alguém que esteja chamando atenção no mercado, tanto positivamente ou negativamente, para que a gente consiga discutir aqui um pouquinho mais sobre esse determinado fundo. Os fóruns da segunda-feira, normalmente a gente traz de uma maneira um pouco mais aberta, de uma maneira mais geral. Então, o intuito é justamente da gente se aprofundar num determinado fundo imobiliário aí que está sendo bastante comentado sobre cotistas e o mercado de uma forma em geral, né? E o fundo dessa semana, a gente escolheu o TORD 11, é um fundo que está sendo muito falado, principalmente pelo valor da sua cota, né? Então é um fundo que costuma trabalhar na base de 10, que a gente chama, né? Então é um fundo que normalmente o pessoal acaba, alguns momentos, chamando de fundo de troco, fundo de sobra de aportes, né? E aí você acaba entrando dentro de um ambiente que pode ser principalmente perigoso, até quando a gente pega o principal aí, que acaba sendo motivo de comparação, que é o MXRF11, né? Um fundo que tem aí praticamente 2 bilhões, se eu não me engano, através da sua última subscrição. Então, chamar, às vezes, um cara que tem um patrimônio bilionário de fundo de troco, às vezes não é muito justo, né? Mas voltando para o TORD, que é o nosso fórum aqui principal dessa quarta-feira, o intuito é a gente separar em 2 momentos. Nós vamos fazer uma leitura aqui do TORD utilizando a plataforma de gestão da EMA 5, e no segundo momento a Andrea entra aí para fazer realmente o destrinchamento do fundo, né? Então fazer uma leitura acompanhada do seu relatório gerencial, que muitas vezes parece tão complexo, né? Tantas vezes acaba trazendo aí o que a gente acaba brincando de um juridiquês, né? Aquela frase, aquelas coisas um pouco mais difíceis de entender, que muitas vezes acaba afastando o cotista. Então é uma ótima oportunidade também para vocês interagirem com a Andrea, que é uma economista também, bastante conteúdo, bastante know-how de mercado, principalmente de fundos imobiliários, e no final das contas vai ser uma troca aí de conhecimento muito grande entre nós. Então, para a gente começar a falar aqui do TORD, eu vou localizá-lo aqui na plataforma, né? Ele vai estar lá para baixo, eu vou descer um pouquinho mais aqui, procurar dentro do T, e vamos deixar ele aqui na primeira linha, para a gente fazer uma primeira leitura, né? Então, o TORD 11, nosso menino está aqui. Primeiro indicador que a gente vê aqui significa posição linear, né? O que é a posição linear? A gente traz fundos que têm R$3 de cota, R$3.000 de cota, R$1.000, 800, 700, R$100, para a base todos de 100. Então a gente, independente da letrinha que está aqui do fundo imobiliário, se ele custasse R$100 a cota, quanto que ele estaria pagando para cada R$100 investidos, né? Então isso é uma medida que a gente acaba utilizando bastante, principalmente quando a gente fala do setor de shopping centers, que tem diferentes fundos aí, né? Então a gente pega fundo de R$60, tem fundo aí de 3.000, 1.500, como compará-los na base de R$100 investidos. E aí a posição linear, ela traz um ranking, e aqui para a plataforma ele vai de um ranking do número 1,
ou seja, o fundo que mais paga para cada R$ 100 investidos, contra até o nosso 142, né, que é a quantidade de fundos imobiliários que a gente tem hoje aqui sendo monitorados pelo sistema. Então vai de um ranking de 1 até 142. Então aqui tem até para fazer o efeito rápido de comparação, a gente tem o TORD, que está na 13ª posição, e a gente tem aqui o TRNT, que está nesse número aqui que eu não consigo falar desse jeito, então em 115. Ou seja, um cara que custa R$ 146, que pode levar um entendimento que é melhor do que um cara que custa por volta de 11, ele está pagando muito menos do que o TOR de 11, né? E eu já começo falando que esse é um dos motivos que eu acredito que tenha o TOR de 11 no último período, aí, nos últimos 2 meses, sendo tão procurado, porque ele é um fundo que está barato, né, com relação ao valor do investimento, e como vocês já estão vendo aqui, pagando muito bem, baseado aí no seu histórico, para cada R$ 100 investidos. O segundo parâmetro aqui, que é a leitura que a gente já vai fazer, nós estamos falando de um fundo imobiliário que está chegando agora em R$ 140 milhões, né? Isso daqui só foi possível frente à última subscrição que o fundo participou, né, que levou para o mercado. Então era um fundo menor que conseguiu aí alguns milhões adicionais para sua custódia. Hoje a gente está falando de um patrimônio de praticamente R$ 140 milhões. E aqui logo na sequência vocês já veem um outro fator, né? Que eu acho que até acabou bagunçando um pouco o valor da cota no mercado, porque não foi tão bem aceito assim, de uma forma geral. O TORD 11, até aproveitando a maré que está surfando muito boa, né? O pessoal está procurando bastante o fundo. Ele terminou um processo e já está entrando em outro, né? E aí você já tem aqui as informações, a data base vai ser o dia 23/4, né? Então a gente está falando aí que na sexta-feira, hoje é dia 21, vai ser a data base do TORD, né? Vai ter o período de subscrição de 28/4 a 15/5, não vai ter direito de negociação, os direitos não podem ser negociados, então não tem possibilidade durante esse período de você comprar o TORD 12, que a gente chama, para exercer o direito, e o valor vai ser 10,27, né? Aproveitando que a gente está falando aqui de valor, o fechamento 10,90, né? Então a gente ainda tem aqui um delta entre esse processo, a parte da subscrição, contra o último preço aqui que fechou no pregão de ontem, né? O TORD 11 está sendo classificado como outros, até porque é um fundo novo, que ainda está se determinando como que está trabalhando, fechando com seus cotistas, assembleias. Então, hoje a classificação dele é como outros, e ele possui hoje praticamente mais de 15 contratos dentro da sua custódia. Então, isso daqui é importante, a gente sempre fala, né, pessoal, e a plataforma possibilita isso, da gente verificar quantos ativos, quantos contratos você tem num determinado fundo imobiliário, porque frente a uma inadimplência, frente a algum tipo de problema como a gente está vivendo agora, como o Covid, quanto mais diversificado, quanto mais ativos, mais contratos, a gente consegue ter uma resiliência maior do fundo imobiliário. Aqui, como a gente não está mostrando nenhum tipo de investimento, então não tem nada de cota ou investimentos nem cota média, a gente vai continuar a avaliação aqui pela plataforma. Então, nesse momento, ele está com um crivo verde, significa que o preço dele, baseado nos últimos 15 pregões, está no momento de descida de preço, e isso é comprovado quando a gente pega aqui que uma faixa de venda nesse mesmo período aí de 15 pregões, esse mesmo fundo imobiliário que está hoje a R$10,90, chegou a praticar os valores aqui de 11,87, né? Então é praticamente R$ 1 de diferença aí. Para um fundo que tem base de 10, isso é uma diferença significativa, né? O último pregão ele fechou praticamente estagnado, 0,09, um leve aumento, né? E a gente tem aqui as faixas de compra hoje pela plataforma, baseado aí nos últimos 15 pregões, que estaria entre 10,92 e 11,30. Eu acho que é até um exemplo legal quando a gente está falando aqui do TORD 11, porque mostra exatamente o que a gente prega com o uso do nosso servidor. Aqui estava cravado 10,92 contra 10,90, né? Então mostra realmente que a estatística que tem aqui por trás do servidor, que mais de 120 usuários, mais de investidores aí em 15 estados brasileiros utilizam, está dando a leitura correta do mercado, né?
Com relação à parte de precificação, que é uma outra coisa muito importante, né, pessoal? Assim, a gente vê muita gente vendendo curso, às vezes 300, 400 reais, para dar isso aqui para vocês, né? Então, aqui a gente já tem um modelo de Gordon trabalhado aqui para todos os fundos que estão aqui na tabela, né? E aqui a gente consegue colocar, por exemplo, para um setor aí como um Tord, dá para a gente colocar aqui por volta de um 0,70 que vocês veem que fica confortável ainda com preço máximo de praticamente 15 reais, né? Então, frente aos resultados que o fundo está dando aí, por volta de 0,90, de 1% aqui praticamente, o Tord 11 ele vem conseguindo entregar para os seus cotistas. Então, aqui, ó, primeira vez que ficou vermelho, 10,41. Então, se a gente colocar por volta de 0,95 a 10,99, então, o Tord 11, uma compra por volta de 10,90, ele está trazendo mais ou menos aí uma verificação de 0,95 ao mês ou 12% ao ano, né? Frente à Selic que a gente está vendo aí, por mais que teve um aumento, 2,75, a gente está falando de um cara que a gente brinca que nada de braçada, né? Está muito mais à frente do que uma comparação aí com um título de renda fixa, alguma coisa do tipo. Com relação ao valor patrimonial, que também é uma outra avaliação que a gente faz, o preço de R$10,90 ele já está superior ao valor patrimonial de R$10,27 em praticamente 63 centavos, o que dá um ágio de praticamente aqui 6,1%. Então é muito legal quando a gente pega aqui pela plataforma, que você vai andando e você consegue fazer já várias leituras do mesmo fundo, ou então comparando com demais aqui que você pode facilmente filtrar, né? Para finalizar aqui a avaliação, vamos fazer uma leitura dos dividendos, como é que o Tord 11 aí tá performando, né? Então, a última data base dele aqui foi no dia 8/4, então recente, a distribuição de 6 centavos por cota, dando aqui um percentual de dividendo de 0,55. Isso aqui foi motivo de muita discussão aí em redes sociais, em grupos, em um monte de coisa, porque teve uma diminuição no valor distribuído do Tord 11, e isso dentro da nossa lista de transmissão também com os nossos clientes foi tema, e a gente até conversou um pouco que às vezes quando se tem uma distribuição próximo de uma nova subscrição, isso é um efeito que é um pouco comum, tá? Então, normalmente, você vê fundos que acabam distribuindo um pouco mais antes desse processo, até para deixar a proposta, né, o processo mais atrativo para o mercado. Só um minuto. Deixa eu verificar com mute também. Então, isso a gente vê que é, às vezes, um comportamento um pouco previsível de alguns gestores, porque eles acabam fazendo uma distribuição um pouco maior, até para deixar a proposta mais atrativa para o mercado, e aí, quando tem a finalização, pessoal, você tem mais dinheiro, né, dentro do caixa, porém não alocado ainda, número de cotistas maior, e você não tem esse dinheiro alocado. Então, normalmente, isso aqui é um efeito que acontece, vem uma distribuição de dividendo menor do que o usual, deixa muita gente preocupada, mas a gente só vai saber de novo como que o Tord vai se estabilizar depois que ele fizer a alocação de todo o recurso aí que ele já captou nesse último processo e nesse agora que ele também está fazendo, e aí a gente vai voltar a ter um padrão de distribuição do Tord 11. O que a gente consegue ver aqui, né, como eu já mostrei na precificação, e eu fico feliz que está batendo aqui, né, mais uma vez o sistema confirma o que está sendo feito, uma distribuição nos últimos 12 meses de 12,11% contra 12,01% na precificação de 0,95%. Então, mesmo fazendo uma distribuição menor nessa última database, o fundo ainda continua com 12,11% acumulado e uma precificação neste momento pelo modelo de Gordon em 12,01%. Tá? Então, a gente tem aqui a distribuição por mês, uma forma aritmética, por volta de 1%. Então, face ao que foi distribuído, a gente já vê aqui uma diminuição praticamente de metade nessa última distribuição, mas está tendo o equivalente aí a R$ 1,32 para os últimos 12 meses, ou o equivalente para cada R$ 100 investidos de 11,21. Isso daqui é uma leitura pela plataforma de praticamente 30 parâmetros aí para o Tord 11. Antes de eu passar a fala para a nossa querida Andréia, eu trouxe aqui também para vocês o histórico de preço do Tord 11, também usando o nosso sistema,
e aqui eu coloquei o período de março e abril. Então, aqui é nítido da gente ver, né, como teve uma procura do preço, né, do fundo. Então, como a gente comentou ali, ó, ele chegou a figurar aqui R$ 12,05, né, muito próximo aqui, ó, da data base, né, que a gente comentou dia 8/4, e aí quando teve a distribuição, metade do rendimento, veja como teve aqui uma tendência de queda, né? Ele saiu do preço máximo de 11,90 e figurou aí a 10,91, né? Então teve de novo uma tendência aqui de subida, depois de novo aqui uma leve queda. Então é um fundo imobiliário que está girando aí por torno dos seus 10,80 até por volta de uns R$ 12. Então, dependendo de como você faz a leitura do mercado, dependendo da tua estratégia, pode ser que esse momento aqui seja uma oportunidade. E aí, com tudo que a Andrea vai demonstrar para a gente, mostrar sobre parâmetros, sobre o cenário, macroeconomia também, eu acho que vocês vão ter uma ótima leitura e traçar uma estratégia para um fundo que está na boca do povo. Então, da minha parte é isso. Alguma dúvida até então? Podemos passar para a Andrea? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui agora, senão a gente já passa para a nossa querida Andrea. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, Andrea, o palco é seu, vou parar aqui de fazer o compartilhamento e aí agora estaremos à sua total disposição. Então, pessoal, aproveitem qualquer dúvida aí ao final, tirem dúvidas com a Andrea, aproveitem do momento e vamos todo mundo aprender juntos aqui hoje. Uma boa noite a todos, um bom evento. Muito boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Creio que sim. Sim, tudo ok. Te escuto bem, Andrea, te escuto bem. Perfeito, então muito boa noite a todos. Com um enorme prazer que eu estou aqui, fazendo parte desse time incrível, no qual nós vamos tratar aí, trazendo um pouco, ou desmistificando um pouco, do cenário macroeconômico, trazendo para o microeconômico, para que nós possamos adentrar, de fato, no que está acontecendo, no o que é esse fundo, trazendo um comparativo em relação a esse fundo. Então, nós vamos aí fazer um apanhado nessa noite a respeito de tudo isso. Me apresentando, né, eu sou a Andrea, eu sou economista, como o Henry me apresentou, mas também sou contadora e advogada. Então, eu tenho uma tríade aí, no qual me dá um embasamento, mas que é também necessário, como qualquer outra investidora, porque eu também sou investidora, tentar aí buscar as informações e tentar fazer com que ela fique mais paletável, mais palpável, mais compreensível a todos. E eu gostaria de iniciar falando a respeito, trazendo 4 tempos aqui para nós estarmos falando. O primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é em relação à macroeconomia. Vamos desmistificar um pouco da macroeconomia e entender o porquê ela é importante também na avaliação, não só dos fundos imobiliários, mas dos investimentos como um todo. Então, ele é muito interessante você estar a par e como isso vai impactar dentro dos seus investimentos. No caso aqui, nós vamos especificar em relação a um fundo imobiliário. Mas o que é essa macroeconomia? Poxa, eu não fiz economia, André, eu não sei o que é isso. Eu escuto um monte de notícias nos jornais, mas eu não entendo o que realmente isso significa. Então, vamos partir do pressuposto dessa situação e vamos desmistificar, então, de uma linguagem bem tranquila. Que a macroeconomia nada mais é do que uma análise, uma determinação de um comportamento dos grandes agregados. Nossa, Andréia, você ainda está falando grego comigo, eu não estou entendendo o que significa isso. É uma análise do todo, do que acontece no país, do que acontece no mundo e como isso impacta diretamente no nosso país. Nós não somos uma bolha, como alguns acham que o que está acontecendo lá fora não impacta aqui dentro.
Impacta sim, impacta no nosso dia a dia. E é através da macroeconomia é que nós vamos conhecer e entender o porquê que isso ocorre e porquê que isso afeta a parte nossa, que é a microeconomia, que nós estamos aqui na base, né? Tratando diretamente com empresas, sendo consumidor, sendo cliente. Então, o que ele realmente trabalha? Ele trabalha com a renda, produtos, níveis de preço, emprego, desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, e aí o impacto da Selic em relação aos investimentos, balança de pagamento e taxa de câmbio e a nossa querida e temida inflação. E como é que isso impacta diretamente, Andréia, economicamente falando? Os índices fazem parte do contexto dos fundos imobiliários, porque dependendo no que eles investem, impacta tão fortemente quanto nós imaginávamos. Quando eu comecei a estudar os fundos imobiliários, eu fui fazer essa conexão do que realmente acontece e de como ele é impactado. Se você aluga um imóvel, você está sendo impactado porque ele vai o GPM, que é o índice geral de preços, ele impacta diretamente nos reajustes dos aluguéis. Se eu estou falando do IPCA, eu estou trazendo em relação à inflação, propriamente dita. Então, por isso é importante, quando nós vamos filtrar as informações, e aqui no EMA, diariamente, o Henry traz informações através da nossa lista de transmissão, como que a gente pode analisar e avaliar. Nossa, olha, significa que esse reajuste vai impactar diretamente nos papéis ou vai impactar diretamente nos imóveis. Então, veja como a macroeconomia é importante nós conceituarmos. Pessoal, alguma dúvida a respeito? Por enquanto aqui no chat também tranquilo, tá, pessoal? Caso não se sinta à vontade de fazer uma pergunta com áudio aberto, pode mandar aqui diretamente também no chat que a gente está observando. Tá, Andréia, o que eu gostaria de te perguntar com relação à parte da macroeconomia, eu acho que isso é uma coisa muito importante quando se fala, principalmente quando a gente vê uma enxurrada de vídeos, de conteúdo aí pela internet, falando sobre o aumento da Selic, né? Então, eu acho legal de ter uma questão de uma pessoa com teu currículo, com a tua bagagem para falar sobre isso, até para mostrar, né, que existe vida de fundo imobiliário antes dessa subida da Selic, que a gente aí, quando você começou a investir, quando eu comecei, o Leandro também, a gente tinha momentos da Selic ainda mais alto do que isso, né? Então, eu acho que é uma coisa legal, principalmente quando você cita que a macroeconomia impacta nos investimentos, porque o tempo todo a gente tem que estar conectado e vendo o que são as melhores alternativas, né? Seja na renda variável, na renda fixa, e principalmente mesclar, certo? Perfeito, exatamente isso. O que acontece? Por que subiu a taxa Selic, então? Porque nós estamos aí com uma inflação, né, batendo na nossa porta e ela não é pouca, né? Ou seja, o que é a inflação? É a nossa perca de poder aquisitivo. Se eu tenho R$ 1.000 no começo do mês, esses R$ 1.000 no final do mês, ele não vai comprar as mesmas coisas, porque a inflação corroeu ele no meio do caminho. Então, esses R$ 1.000, no final, ele vai valer 900, 800, 700, isso a depender da nossa taxa de inflação. E nós temos um cenário econômico com problemas, né, porque tivemos que injetar dinheiro aqui no Brasil através dos nossos auxílios emergenciais, até porque ninguém imaginaria que passaríamos em Uma crise 2020 dessa. por uma crise, né, sistêmica de saúde, como nós passamos e ainda estamos passando. E nós temos um país chamado Estados Unidos, no qual lá teve que imprimir muito dinheiro, teve que injetar muito dinheiro nas empresas, injetar dinheiro nas pessoas através de pacotes
trilionários. E lá a inflação, apesar de estar tendo uma retomada econômica em V, praticamente lá, mas a taxa de juros ela também vai bater a porta lá. Então, notem como impacta diretamente o que acontece lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é a referência, que é a moeda mais forte, que é o país no qual tudo acontece, impacta diretamente aqui. E com isso, também impactou diretamente, e vai impactar indiretamente e diretamente nos nossos fundos imobiliários e nos nossos investidores também. Por quê? Porque a partir do momento que ela sobe, a euforia de muitos que acabaram entrando no mercado da renda variável, porque não estavam satisfeitos com a taxa Selic a 2%, a menor na nossa história de todos os tempos, muitos acabam um pouco ficando receosos e migram novamente para tentar surfar numa possível aumento mais significativo da taxa Selic. E com isso acaba variando em relação ao fundo imobiliário, mesmo ele sendo de renda variável, que nós sabemos que ele vai realmente ter essa oscilação, mas acaba que, mesmo ele sendo menos volátil, ele acaba sofrendo esse impacto. Então, a próxima reunião ela foi em março, ela acontece a cada 45 dias no nosso Copom, né, que é o nosso Conselho Monetário, e aí, inclusive, já está uma nova briga, né, para saber quanto que vai subir. O Banco Central disse que vai subir, taxou a 0,75 novamente, já o mercado já está querendo precificar 0,90, enfim, está uma discussão aí, e logo, logo nós vamos entender como é que essa novela vai terminar. Então, notem como é importante a gente estar ligado em relação a tudo isso, e que primeiramente desmistificando aí que nós não estamos numa bolha e nós estamos sentindo os impactos desse aumento, por exemplo, do dólar, né, que é outro fator que também fez com que elevasse a nossa taxa de juros nos produtos, né? Você nota no supermercado um aumento de produtos, porque praticamente tudo, pessoal, é cotado em dólar, a matéria-prima, seja o produto intermediário ou mesmo o produto final a nós, meros consumidores. Que aula, Andréia, que aula. Será que eu respondi? Opa, maravilha, que aula, muito bacana. E aí, como que isso encaixa agora no nosso querido Tord, né? Eu acho que o cenário macroeconômico tá demais, né? Acho que muito bem explicado. E o Gilberto aqui também tá batendo palma aqui da tua explicação, isso é fantástico. E aí agora a gente quer ver realmente, né, esse FII da semana, que FII é esse? Vamos entrar, o que o Tord está sofrendo com esse cara, com esse cenário. Vamos lá, nosso querido Tordinho, né? Uhum. Nossa Tordesilhas A, né? Cujo o ticker, né, já foi comentado, é TORD11, é um fundo que, para o AB3, ele é considerado como outros, mas o mandato dele, ou seja, o segmento dele, para um entendimento secundário, vamos dizer assim, é como híbrido, porque ele investe em mais de um tipo de produto, né, dentro dos fundos imobiliários. Então, vamos entender o que o Tordesilhas EIA é um fundo imobiliário, né, que ele tem como objetivo proporcionar a nós cotistas, ou não cotistas, né, mas pretensos cotistas, a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, oferindo rendimentos e ganhos, né? Esse é o intuito de todo fundo imobiliário, que se preze, que é trazer rendimentos e ganhos de capital advindo desses investimentos. A sua política, né, é aplicar seus recursos em ativos exclusivamente com lastros imobiliários, por isso é o nome fundos imobiliários, renda fixas de crédito privado, nossos queridos CRIs, por isso nós já temos aí um tipo de investimento no qual ele faz, que é os CRIs, que são papéis, são certificados aí de dívidas que as empresas emitem para agarinhar dinheiro.
Fundos, ele também pode investir em fundos, em ações ou cotas de empreendimentos. Quem que é o gestor desse fundo? É o Hectar Capital, gestora de recursos limitada, e ele é administrado pela Vortex. Bem, qual é a composição, então, da carteira efetivamente? Porque o que eu falei aqui foi a política no qual o gestor ele nos apresenta, através daquele relatório gerencial, que não é obrigatório ser emitido mensalmente, que não tem um padrão. Por isso, quando você abre um relatório, você tem de diversas maneiras, e aí já é uma dica. Dependendo do relatório gerencial, você já sabe a qualidade da gestora, a qualidade da administradora, o que realmente eles querem, como eles se apresentam e como, de fato, as coisas acontecem. Então, a composição da carteira desse fundo, em fevereiro, porque foi o último relatório no qual eles passaram aos investidores, era de 49,6% de CRIs, 35% de equities, né? E deixa eu trazer aqui o que é equity, né? Equity de uma empresa se trata especificamente da participação societária, ou seja, esse fundo imobiliário ele tem participação societária em algumas empresas e 15,2% em outros fundos imobiliários, deixando apenas 0,2% de caixa. O patrimônio que ele, ou seja, de todo o patrimônio que ele tem, ele aloca 77,4% em indexados a IPCA, e aí vem a nossa proposta macroeconômica para que vocês entendam, compreendam como é que as coisas funcionam. 22,6% ao IGPM, a taxa ponderada média, que é uma taxa média de mercado desses CRIs, é de 13,3% ao ano, mas mais o índice de inflação. Ou seja, Andréia, se a inflação foi 3, alguma coisa num período, ela é somada a esses 13,3%. Pode falar, hein? Desculpa. imagina, eu que Pode atrapalhei. falar. Uma dúvida que tinham pedido para eu te perguntar aqui, justamente quando apareceu no IGPM, né? A gente tem lido aí que o IGPM, nos últimos 12 meses, ele acumula um crescimento maior que 30%, né? Inclusive, por muito tempo, o IGPM foi considerado a taxa do aluguel aí, né? E agora a gente está vendo, inclusive, instituições como a FGV, outras discussões, inquilinos pedindo para sair do modelo do IGPM e partir para o IPCA, alguma coisa. Na sua leitura, na sua leitura, né, com toda essa bagagem que você tem, você acredita que o IGPM, nesse percentual aí da composição do fundo, é um dos responsáveis por esse dividendo um pouco mais alto e essa euforia nos cotistas? Ou você acha que isso não é esse o fator principal, né? Porque a gente escutou isso muito. Olha, o Torge, tome cuidado porque ele está muito amarrado ao IGPM. E o Abner está falando aqui também que era uma dúvida que ele tem. Você consegue fazer uma ponderação entre o que você acredita que esse resultado expressivo, mais de 12% ao ano, pode estar correlacionado com o IGPM? Sim, com certeza. Né? Nós notamos que ele tem 22,6% dos papéis que ele tem, e mais as participações, apesar que as participações nas empresas ela não está dando um lucro, mas os papéis que são os CRIs indexados a IGPM, imagina, o IGPM é 30%, vamos colocar assim, perto de um IPCA, vamos colocar de 12%, olha o impacto que isso dá diretamente, ou seja, 22,6% dos CRIs indexados da IGPM, ele é superior aos 77,4% indexado a IPCA. Se você colocar na ponta do lápis, né? Então, notem que sim, claro que sim. E houve uma euforia sim, enorme para fundos
que esteja indexado em IGPM. É interessante. Só que é interessante no curto prazo. Mas no longo prazo, será que ele é sustentável? O IGPM chegou a ser até negativo algum tempo atrás, certo? Se eu tiver errado, você me corrige, isso. mas... Perto do negativo. Uhum. Filho bonito então, todo mundo quer, né, André? Com certeza, bonitinho, tomado banho, então melhor todo ainda. Mundo quer. Todo mundo vai querer, entendeu? Então, assim, e a todos que estão aqui presentes nesse fórum. É claro que ele vai subir, e quanto mais tem essa euforia, mais ele vai subir. Só que ele se torna um aspecto de médio a longo prazo negativo. E tem gestores que já vislumbraram essa situação e preferiram o quê? Eu vou deixar de ter CRIs, papéis indexados em IGPM, ou mesmo os aluguéis não, porque ele é um medidor, né? E aí é um medidor, mas que muitos inquilinos estão aí migrando do IGPM para o IPCA justamente por isso, porque ele é muito o IPCA é bem menor, ele é bem mais realista com com tudo que a gente está vivendo. Então, tem gestores que eles estão pensando o seguinte: eu prefiro deixar de ganhar agora, mas para ganhar ao médio e a longo prazo. Então, pessoal, vocês vão ter aqui papéis que não estão rendendo tanto, mas que há uma constância ao longo do tempo, diferentemente de algo que subiu, porque aí vem a economia novamente, baixa demanda, diminui o preço, alta demanda, aumenta o preço. Claro, todo mundo está querendo, todo mundo está naquela euforia, lógico que ele vai aumentar o preço. Porque o que acontece? A economia, basicamente, ela trabalha com as necessidades humanas em diferentes segmentos, em diferentes partes da nossa vida, mas com recursos escassos. Os recursos, eles são escassos. Então, se você tem uma procura muito grande, é claro que ele vai aumentar o preço. E, consequentemente, vai causar mais histeria ao pessoal. Quando essa histeria passar e a poeira baixar, poxa, é claro que nós vamos buscar novamente aquele que nos dá constância. Então, fica aí o porquê disso tudo. Muito legal, muito legal. Tá muito bem explicado para mim. Acho que para o Abner aí depois, Abner, dá uma mensagem aí no chat, mas eu acho que ficou muito claro aí a correlação e o risco que isso pode significar também a médio e longo prazo. A gente sempre fala de diversificar a carteira, né? Da gente conseguir ter uma participação em diversos indicadores. E eu acho que isso é justamente o motivo, né, André? Acho que a curto prazo a gente consegue surfar uma maré melhor, mas nem sempre isso vai acontecer dentro do ciclo de fundo imobiliário e de indexadores econômicos também, né? O ciclo econômico como um todo. Legal. Nós temos um ciclo como um todo. Ele é baixo, ele vai crescendo, chega no ápice, ele volta automaticamente, porque ele tem uma queda, e aí volta aquele círculo novamente acontecendo dentro da economia. Perfeito. O mercado, ele se autorregula, né? Desde que não tem interferências políticas, e aí nós vamos ir para um outro patamar da conversa. Que eu acho que, por enquanto, vamos ficar nos fundos que são mais interessantes. E, então, pessoal, eu trouxe aqui, vamos ver se vai colaborar aqui o nosso demonstrativo, o nosso cardinho, né? Nós já estamos aí com uma certa intimidade com ele, já entendemos aí o que está acontecendo. E nós temos a demonstração. Nossa, Andréia, mas que números lindos, maravilhosos, mas eu não entendo patavinas. Então, vamos também desmistificar aqui um pouquinho do demonstrativo, né? Que é mais comum para nós, contadores, que temos que fazer essas lindezas aí, né? Atender aí todas as normas internacionais, mas que ainda o Brasil precisa melhorar muito para chegar a outros patamares, mas aí é outra conversa também. Nós temos aí o resultado desses investimentos, né? Qual foi o resultado dos investimentos feitos pelo fundo
no mês de fevereiro. E vocês notem aqui, como eu tinha falado, que os resultados dos equities, ou seja, dessas participações nas empresas, ainda está zerado. Ele fez umas aquisições em ativos, né, em empresas, algumas inclusive no Nordeste, de resorts, que foram afetados diretamente pela pandemia. Então, ele está fazendo esses investimentos, mas ainda não obteve o retorno. Diz que agora, passando esse processo, ele vai voltar realmente a ter resultados positivos. Por enquanto, só quem está morando em resort é o Leandro, né? O Leandro lá no Nordeste. Leandro, grande Leandro. Grande. Aí, Leandro é outro nível, né, pessoal? Aí, só no Salinas, lá em Maragogi, só. Chego lá. Nós, meros mortais do Sudeste para baixo, não temos esse poder todo. Então, vocês podem notar aqui que ele tem um resultado. O que é resultado, pessoal? É realmente o que ele recebeu, é a receita dele. Então, ele teve resultado com os CRIs e resultado de outros fundos e de fundos de liquidez, porque ele diversificou dentro dos próprios fundos imobiliários. Porque como ele é um híbrido, ele tem essa flexibilidade em investir em diversos ativos relacionados e correlacionados a imóveis, ou seja, todos que tenham lastros imobiliários. E ele também tem um dinheirinho em caixa, né? Ele ainda não tinha computado a emissão, né? Então, esse caixa provavelmente nos próximos relatórios virá. Alguns ajustes contábeis, que esses ajustes eu particularmente não gosto desse termo, porque é uma forma de ele meio que tentar equilibrar para que o balanço realmente saia com resultado. E mesmo ele tentando fazer esses ajustes, vocês podem ver que ele teve um resultado contábil negativo. Esse entre parênteses, pessoal, é negativo, tá? Mas, mesmo assim, ele distribuiu os rendimentos, olha aqui, num valor bastante expressivo, né? Falando aqui que ele já distribuiu do começo de 2021 até fevereiro, ou seja, 2 meses, 96,90% do faturamento. Essa é a parte do nosso tordinho. Aí, Andréia, pode falar. Vou te fazer uma pergunta. A gente vê aí que me fugiu a palavra, pela regra do jogo, pela lei, desculpa, pela lei, vai, dá para entender. Pela lei, vamos pela falar lei. do jurídico agora. 95% é a necessidade de distribuição dos lucros de um fundo imobiliário a cada semestre contábil. A gente está vendo aí um 96,90, né? Então, em 2 meses, né, praticamente. Em 2 meses. Será que, aí assim, é mais um feeling seu, né? Será que talvez essa distribuição tende a ficar um pouco menor até para ele chegar na regra aí dos 95%? Porque se você for ver, ele está distribuindo praticamente 2% adicional do que ele tem por obrigação, né? Então, principalmente quando a gente vê um resultado contábil negativo no mês de fevereiro... mas... pode falar. Não, pode completo, Tá, que daí eu faço uma análise total daí. Aí só para completar a pergunta, então, por exemplo, a gente vendo um FII, né, que vem de uma distribuição muito alta, chega em 2 processos de subscrição, uma atrás da outra, né, para angariar aí mais dinheiro. Quando a gente vai fazer uma leitura, que é o que a gente sempre fala, né, pessoal, olha a importância de você ter uma pessoa com conhecimento de contabilidade, jurídico, tudo para fazer uma leitura dessa, né? 96,90% é um resultado contábil negativo. Chama uma atenção, né? O que você vê disso, André? Mas notem que de janeiro, olha só, resultado em 21. Ele teve um resultado, ele vem de resultados negativos justamente porque ele está fazendo esses investimentos nesses equities, ou seja, dessas empresas, e ainda não teve resultado. E ele está distribuindo tudo que ele tem. E aí, ele distribuindo tudo que ele tem, ele acaba querendo meio que, eu vou atrair os meus cotistas,
dizendo, olha, eu estou distribuindo 96,90%, independente do que está acontecendo, eu tenho poder. E aí a gente descobre de onde está vindo esse poder. Esse poder está vindo através das subscrições. Legal. Entendeu? E também, aí, voltando um pouquinho no Cris, é importante também a gente entender a qualidade desses CRIs que eles estão comprando. Por quê? Porque ele tem dentro dos certificados em que você tem preferência. Tem uns que tem preferência e se sobrar dinheiro, aí você vai pagar os subordinados. Se não me engano, esse é o termo. E os CRIs, a maioria dos CRIs do TORD, eles são meio que de segunda mão, segunda linha. Então, isso já é mais um problema a ser contornado ou melhor gerenciado pelo investidor. gestor. Mas E aí, pelo gestor fica também, só certo? entre nós, tá? Por favor. Uhum. Não, o gestor mesmo. Sim. Pelo gestor, porque o gestor é que ele vai fazer essa alocação desses valores comprando os melhores certificados e as melhores empresas, né, através de participação via ACT. Okay. Então, é mais um cuidadinho aí que é importante tá vislumbrando em relação aos fundos. Então, vocês notem como cada coisa ela vai se encaixando e vai fazendo com que a gente tome uma decisão. A decisão, ela não é só números. Números são importantes. Números são visuais. Mas nós temos que entender o que vem por trás. Porque os relatórios gerenciais, fazendo um comparativo com as ações, ele equivale às notas explicativas. Notas explicativas, quando você vai fazer uma análise fundamentalista, ela é pouco discutida. Eu só vi uma pessoa até hoje falar em relação a que lê e que visualiza isso, que é o Tiago. O Tiago Reis. Os outros, você nunca ouviu falar de notas explicativas. Se eu não fosse contadora, eu também iria olhar pura e simplesmente o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e pronto, acabou. Quanto que ele está me pagando de dividendo, quanto que está acontecendo as coisas, visualmente, ali nos números, puro e simples. Mas isso, pessoal, quando você vai para os fundos imobiliários, você nota a importância de você saber o que está acontecendo através da leitura do relatório gerencial. É chato, não tem um padrão, não tem um padrão, mas olha a riqueza de informações que nós conseguimos através deles. É só esse adendo que eu queria fazer. Então, pessoal, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários, são 2 pontos importantes quando você vai fazer uma análise. Porque aqui o gestor está contando o que ele fez, o que aconteceu, como é que ele está gerindo isso, se a gestão dele é ativa, se a gestão dele é passiva, se ele está investido em bons CRIs, se ele está investido em bons equities, se ele está investindo em bons imóveis, porque o equity, na verdade, ele faz essa participação não comprando diretamente os imóveis, mas sim fazendo uma participação, ou seja, ele está comprando quase que um valuation da empresa, né? O quanto que essa empresa ela tem de potencial de ganho. Então, é aí que a gente vai vendo o que realmente acontece. E a gente nota também que renda fixa ela não é fixa, como muitos imaginam. Começando aí por esses títulos que são indexados ao IPCA, ao IGPM, notem que eles variam e essa variação é que vai determinar aí para onde as coisas caminham e para onde ele deve realmente gerir as coisas. Alguma dúvida? Estou falando muito. Para mim tá bem claro e bem interessante. Pessoal, alguma dúvida aí que vocês querem aproveitar e perguntar para a Andréia aqui nesse momento? Tranquilo. Certo. Tranquilo, então. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Fiquem à vontade, qualquer coisa, usem aí o chat, tá? Posso fazer uma pergunta aqui? Fica à vontade, Abner. Bom, moça, eu entendi o que a senhora explicou, né? Meu nome é Abner, prazer. Praticamente o que está deixando esse tordinho positivo são as subscrições, né? Não é que
ele está tendo lucro ainda por si só. É isso mesmo que eu Exatamente. entendi? Isso, Ah, tá exatamente legal. isso. E isso é perigoso assim a longo prazo ou a senhora acha que ele vai ter vida própria para entregar um bom resultado para os cotistas a longo prazo? Então, aí o que que acontece? Depois de feitas essas subscrições, que realmente o dinheiro entrar no caixa, Abner, é aí que vamos ver com o poder da gestão e aonde ele vai fazer essas alocações. Certo. Porque, como resultado, né, desse demonstrativo é de fevereiro, ou seja, anterior a esse dinheiro chegar e realmente como ele vai fazer essa distribuição, não tem como prever, porque cabeça de gestor e de juiz é difícil de você de conseguir adivinhar o que eles podem fazer. Mas, se ele fizer uma boa gestão, se ele fizer realmente boas aquisições, claro que isso vai contribuir, aí sim ele vai começar a apresentar lucros. Mas aí vai depender muito da gestão. Não sei se eu fui Ô, Andréia, clara, mas é o que realmente deu para, né? Pode falar. dentro desse ponto que o Abner está falando e você comentou também, tem uma informação que o Anderson aqui compartilhou, que está aqui no fórum. Muito obrigado, Anderson, muito rico isso. Isso aqui me parece que eu acho que é um recorte da publicação do Baroni, tá? Se não for, Vamos lá, vamos ao mestre. me corrige, tá, Anderson? Mas está falando aqui, ó, Tord 11, após recente emissão com captação de 141 milhões, que foi esse processo que a gente estava comentando e agora já tem um novo, né? O gestor já alocou 86% dos recursos em diversas operações de CRIs e equities. Considerando o fechamento de março de 21, o fundo está com 41,6% em CRIs, 38,6% em equities e 12,8% em FIIs, sobrando 7% em caixa. Então, a velocidade de alocação do recurso é praticamente 93%, né? Então 7% só em caixa. Então, acho que isso é até uma coisa legal da gente frisar, que normalmente a Hectare e a Vortex juntas, elas costumam ter uns FIIs agressivos, né? Então, o dinheiro entrou, já está 93% alocado, e a gente tem um novo processo aí em frente. Então, acho que isso corrobora com o que você está falando também, né? Exatamente. Então, mas aí o que a gente precisa visualizar quando eles emitirem o relatório? Que CRIs eles estão comprando, né? Que equities eles estão participando, né? Qual é a previsão realmente de que ele obtenha retorno fazendo essas participações dessas empresas, né? Então, aí, por isso que eu te falei que depende muito, apesar dessa agressividade, ou seja, não é que ele é agressividade, é que eles já fizeram a emissão já com esse intuito, né? Qual é a qualidade desses produtos que eles estão realmente adquirindo, né? Então, aí que temos que ver, no próximo relatório, ele vai comentar como é que ele está fazendo essas alocações. Muito rico. É Anderson que passou? Isso, o Anderson está aqui com a gente. Muito, muito legal, Anderson. Só não vou falar o sobrenome dele, que é difícil, que nem entender os relatórios gerenciais aí, mas deve ser Morschesbacher. Depois você fala aí, Anderson, como que é teu sobrenome, mas é diferente. Nome de rico, nome de rico. Né, estrangeiro, né? Então, mas é nessa questão, entendeu? Tá, ele é agressivo, ele fez as emissões, a primeira emissão não foi suficiente, ele já está programando uma próxima? Sim, legal, bacana. Mas qual é a qualidade disso? Aí é que nós temos que ter essa visão crítica em relação a tudo isso. Exato. Não sei se eu consegui responder. Para mim tá perfeito. Abner, para você? Também, bem esclarecido. Obrigado. O Andréia, só para passar um parênteses aí, né, que foi até uma coisa que eu brinquei aqui no chat, pior coisa que tem, às vezes, é quando tem um processo de subscrição e existe uma demora, né, tão grande quanto eu citei aqui o LVBI, né, que é um fundo de logística que captou um dinheiro e acho que até agora não colocou no mercado, e vira e mexe você vê o valor da cota dele oscilando, cotista reclamando, gestor justificando, então realmente... principalmente com o valor de cota do Tord, né? Eu acho que o pessoal espera realmente um crescimento e uma agressividade de alocação, né? Lógico, como você comentou, é importante ver o próximo relatório para ver a qualidade do que foi feito, mas eu acho que pelo menos uma alocação rápida é o que a gente espera num processo de subscrição, né? Muito legal. Sim, claro, porque
porque a gente precisa ter um norte, pelo menos, né, mesmo que momentâneo, de que ele está fazendo alguma coisa. Realmente, ele está mostrando que ele é um gestor ativo, ele não é um gestor passivo. Exato. E, por fim, pessoal, eu fiz aqui, eu não fiz com MXRF, porque ia ficar muito na cara, porque a maioria das pessoas fazem, eu sou um pouquinho diferente. Eu fiz um comparativo, ele também é do mesmo segmento, do mesmo mandato, né, que é o RBRP11. Então, eu peguei aqui o demonstrativo, vamos ver se... Aí. Ele ficou um pouco borradinho no final e eu não entendi o porquê, mas vamos que vamos. Eu vou falar qual que foi o rendimento distribuído e o resultado. O É resultado está emoção aqui. porque ele é o FI, está Eu acho que ele participando da ficou devido... abertura, está participando da abertura do que FI é esse, né? Aí foi muita pressão para ele. Ele ficou assim, meu Deus, eu tô ali do lado da EMA5, gente, Oh, o que é isso? caramba, aí é muita pressão, é muita pressão. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Uma receita interessante, né? Ele teve um total de receita de 4.187,363. Aí você viu como até o demonstrativo ele é diferente um do outro, não tem um padrão. Uhum. E aí a pessoa fica completamente perdida, né? Meu Deus, uma hora eles colocam que todas as receitas que teve e as despesas, você já vê que o outro não colocou as despesas. Ele falou que teve despesas, mas não especificou. É factível isso? Sim, infelizmente é factível de isso ser desse jeito. Mas pelo menos esse daqui você já vê um cuidado maior, ele colocando quais foram as receitas, que ele teve rendimento com os fundos, né, receita de locação, enfim, ele já teve um cuidado maior aí em fazer um demonstrativo mais bonitinho. Então, nós temos aí um resultado de 3.394,663, e ele distribuiu 4.447,410, ou seja, ele distribuiu além daquele resultado, ou seja, ele deve ter puxado do mês anterior, que deve ter dado alguma sobra, e ele falou, não, vou alocar esse valor mais cheio até para continuar com os próximos ou os mesmos dividendos. Então, por conta desse fundo ter uma gestão ativa e preferencialmente em ativos imobiliários líquidos, esse que é um diferencial, haja vista que há uma redução que tiveram na exposição a títulos públicos, alocando em FIIs ou CRIs, possibilitando dessa maneira, pessoal, que no mês de fevereiro a não alteração na estratégia, ou seja, conseguiram cumprir sua missão de estabilizar os dividendos. Olha aí, eu antecipei um pouquinho o que eu já tinha concluído quando eu montei um artigo, observando atentamente as oportunidades. Né? Então, ele está sempre atento. Então, é mais um que tem uma gestão ativa. E, né, como sempre, estaremos aí monitorando os acontecimentos e trazendo aqui para vocês o melhor mesmo erro. Seria essa a apresentação. Pessoas, comentários e afins. Cuidado com afins, hein? Perfeito. Poxa, gente, é muito legal, André, assim, olha, eu queria agradecer bastante pela tua dedicação, pelo teu conhecimento, né, então não é sempre que a gente tem uma oportunidade de conversar ativamente com uma pessoa, com a tua bagagem, com a tua experiência, então acho que para mim, até que já sou um investidor aí já de bastante tempo, muita coisa, muito conhecimento e agregou bastante para mim. Eu estou vendo aqui, acho que o Gilberto com a mão levantada. Gilberto, você quer fazer uma pergunta, algum comentário? Fica à vontade. Ah, não, na verdade não era. O meu mouse estava em cima Desculpa, falha técnica. O meu mouse estava em cima do nome do Gilberto, parecia que ele estava com a mão levantada. Pessoal, a gente deixa agora o microfone aberto para vocês com relação a perguntas. O Gilberto acabou colocando aqui muito boa explicação. Alguém tem alguma pergunta que deseja fazer aí para a Andrea? O pessoal está pensando ainda. Falando, meu Opa. Deus do céu, essa menina falou tanta coisa. Meu Deus, espera aí.
Deixa eu entender esse economês que essa menina trouxe, pelo amor de Deus. Ou talvez foi tão claro também, né, André, que aí também é uma coisa bacana, porque teve bastante comentário positivo aqui. Então, pessoal, até para ver com vocês que esse é a primeira vez que a gente está fazendo o Que FII é esse, eu apreciaria bastante se alguém comentasse como foi a experiência, né? Esse modelo está bom para vocês, para a gente replicar numa próxima semana? Vocês gostariam de alguma coisa diferente? Como que vocês viram aí essa experiência? Se alguém puder aí soltar o microfone e compartilhar com a gente, acho que a equipe aqui vai ficar bem feliz. Não, eu acho que o formato ficou sensacional, hein? Lógico, com o tempo vocês vão melhorando em alguma coisa que ninguém está vendo ainda, mas foi, uma explicação sensacional. Parabéns, né? Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Isso é o que realmente importa, né? Não adianta nada a gente montar um material que não fique agradável para vocês. Então, com certeza, eu acho que cada semana vai ter pontos de melhoria, né? Acho que o Fórum Semanal da segunda-feira também, toda semana a gente vê que a gente aprende alguma coisa e leva alguma coisa diferente. Então, fiquem sempre abertos aí para feedbacks construtivos, né? E darem sugestões. Alguém mais quer abrir o microfone também, compartilhar alguma experiência, algum agradecimento para a Andrea? Bom, eu gostaria de agradecer a Andrea pelo conhecimento aí que ela tem, né? Essa habilidade também na questão econômica e, assim, até mesmo para mim que não entendo muito da área econômica, mas, assim, a gente é bem curioso, quer saber, ver alguém falando ali que não é bom, por exemplo, um fundo que está no IGPM e tal. Então, assim, quando você vem e pergunta e tem essa resposta assim, na lata, assim, como foi a explicação da Andrea, é muito importante, porque você sabe que está num lugar que realmente vai te ensinar e vai te propor conteúdos excelentes, né? Você não vai ficar ouvindo de uma pessoa que às vezes aprendeu ontem e está querendo te ensinar, e não é bem assim que eu vejo na EMA 5. Inclusive, estou aí já indo para o meu segundo mês, muito contente Opa! com o material que vocês estão me apresentando. E a gente por ter você junto conosco, tá, Abner? Eu acho que é um projeto Obrigado que está mesmo. crescendo, né? A gente já superou aí mais de 120 investidores conosco. Estamos Que em bom. 15 estados, então eu acho que realmente a gente quer levar coisas diferentes para vocês. Então a página traz bastante informação, a lista de transmissão, a plataforma que é uma coisa diferenciada, mas a gente não se contenta com isso. Então a Andrea aí está integrando o time com toda essa bagagem, trazendo esses conteúdos novos aí, o mestre Leandro também. E aí quem acaba ganhando são vocês e eu também, que acabo tendo contato mais frequente aí com essas duas feras. E também vai ajudando bastante aí na elevação do meu conhecimento e performance de investimentos. O Magno comentou aqui que gostaria de sugerir o próximo tema, fica à vontade. Ele comentou aqui sobre o Vigip 11. Magno, quer falar um pouquinho aí, o que você vê de interessante nesse fundo para a gente? Tá. Se tiver acanhado, fica só a sugestão só, então, André. Então tem o Vigip 11 aí Opa, já anotei aqui. Deixa anotado aí para a gente fazer um trabalho em cima dele, né? E eu acho, pessoal, também que é uma coisa legal que está acontecendo na página da gente fazer essa interação até mesmo pelos stories lá, né? Então, por exemplo, nessa semana, a Andrea vai fazer um trabalho legal sobre o Deva 11, é isso, Andrea? Que foi o campeão lá que vocês escolheram, né? Então, é o que a gente sempre fala, a EMA 5 é feita por investidores para investidores. Então, a gente levou lá nos stories, vocês votaram, né? Eu acho que até vamos pegar o Vigip como modelo até para a gente até agradecer a presença de vocês aí no primeiro fórum, e aí depois a gente pode também adotar o padrão sempre de fazer uma pesquisa lá, mas eu acho que até em ordem da gente agradecer vocês pela primeira participação, pelo primeiro fórum aí, Andréia, vamos deixar o Vigip na lista aí para a próxima semana? Vamos, com certeza, já anotei aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Então tá bom. Então o Gilberto também colocou esse formato aqui para meus amigos investidores, dando parabéns para a gente, perfeito. Então é isso, gente. Então 9h10, eu acho que também para a gente aproveitar aí o feriadão, né, a noite do feriado. Muito obrigado a todos, Leandro, André aí da equipe, muito obrigado pela participação de vocês. Aos demais, muito obrigado pelo tempo de vocês, o bem mais precioso vocês deram para a gente hoje.
A gente deseja uma ótima semana e já deixa também o convite para sexta-feira, que a gente vai fazer uma live no Instagram com um assessor, né, o Matheus Tassi, que também vira e mexe, está na segunda-feira lá com a gente. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal comigo e com a André e com ele. E a gente convida todos vocês e espera a participação lá via Instagram numa live às 8h05, o horário da EMA 5. Beleza? Uma ótima noite a todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, pessoal, e vamos que vamos. Perfeito. Sucesso a todos vocês aí. Um abração. Boa noite. Nossa, boa noite. Boa noite. Boa noite.